Bom dia, nono ano, como é que vocês estão? Estamos aqui para a nossa segunda aula de História nesta penúltima semana do mês de outubro. Iniciar fazendo a correção da atividade que foi passada para casa na última segunda-feira, nossa aula passada. A única questão aí sobre a independência da região Indochina, que uma vez separada do domínio japonês e francês, deu origem a 3 países: Vietnã, Laos e Camboja. Inicialmente nós tivemos aquele impasse em que o Vietnã ficou dividido, o norte sendo um país de regime comunista e o sul naquela briga ali cuja intervenção dos Estados Unidos para se ia ou não unificar sendo um só país comunista, o que terminou acontecendo ao final da tragédia chamada como Guerra do Vietnã. Fazendo essa rápida retomada, vamos à questão. Sobre a Indochina, assinale a alternativa correta. Era uma colônia francesa localizada ao norte da China, era francesa, mas não ao norte, e sim ao sul. Letra B, era uma colônia francesa que abrangia os territórios atuais do Vietnã, Camboja e Laos, como acabamos de dizer. Era a alternativa correta, a letra B. Confira aí no seu livro didático. Mas, embora estejamos a ver que a opção correta é a letra B, vamos analisar as demais, por que estão incorretas. A luta pela emancipação política da Indochina ocorreu sem nenhum movimento bélico. Acabamos de falar da Guerra do Vietnã. Bélico se refere a armas, guerra. Então teve sim guerra. Letra D. Colônia inglesa que permaneceu nessa condição até o final do século XIX. Não era inglesa, era francesa, conforme respondemos na letra B. Era uma colônia estadunidense, também não, que promoveu a emancipação política e se manteve como país aliado ao bloco capitalista. Essa era a intenção, o desejo, a cobiça, o sonho dos Estados Unidos, mas isso não aconteceu, portanto, letra B. E agora, ainda na Ásia, vejamos aí a independência da China. A China que, como diz essas duas primeiras linhas, era uma região muito cobiçada desde os anos 1500, por pelo menos 400 anos até o século XX, os anos 1900. Várias nações, inclusive aquele que nos colonizou, Portugal, foi uma dessas nações que estabeleceu entrepostos comerciais no litoral chinês. E aí, muitos, ao decorrer desses séculos que falam aqui nas duas linhas acima, diversos movimentos, conflitos, entre eles no 8º ano, a gente estudou alguns desses conflitos, como a Guerra do Ópio, contra o domínio inglês na China, a chamada Guerra dos Boxers, um grupo jovem nacionalista. Então, assim como na Indochina, da aula passada, nós tínhamos um grupo nacionalista que lutava e que liderava a revolução a favor da separação do domínio japonês e do domínio francês. Também na China nós tínhamos um grupo nacionalista, ou seja, que lutava pela sua identidade enquanto nação, não querendo pertencer, não querendo ser dominada por nenhuma outra potência, principalmente da Europa. E aí esses jovens boxers que lá no finalzinho do século XIX, 1899 para ser mais exato, eles vão conseguir expulsar os estrangeiros do território chinês. Essa exploração estrangeira sendo colocada ao fim, ela somente vai acontecer de fato com a Revolução Comunista, lá em 1949, liderada pelo Mao Tse-tung. Daqui a pouco, na próxima página, veremos a foto dele. Mas antes da China passar pela Revolução Comunista, em 1949, vamos acompanhar o processo anterior a essa Revolução Comunista. Então, nós dissemos no segundo parágrafo aí desse tópico sobre a China, que havia um grupo, Boxers. Essa Guerra dos Boxers, como já disse, ela foi assunto do 8º ano, que nós só estamos relembrando essa luta interna na China contra o domínio estrangeiro. E aí, em 1911, o imperador Puyi, depois desse expulsado do domínio estrangeiro sobre a China, internamente vai haver uma mudança de regime.
Até então era uma monarquia imperial, liderada por esse camarada Pu Yin. Ele é destituído no ano de 1911, portanto, aqui 10 anos após a Guerra dos Bóxeres, contra o domínio estrangeiro. Eles passam aí 10 anos sendo liderados por essa monarquia, tendo à frente o Pu Yi. E nesse ano de 1911 acaba-se a fase imperial e vai se instalar na China uma república. O primeiro presidente, está aí o nome dele, Sun Yat-sen, governou como primeiro presidente chinês por apenas alguns meses. Em 1920 surge ali o Partido Comunista Chinês do Mao Tse-tung, mas ainda não toma o poder na China. Ele vai aos poucos ganhando força, mas não é aprovado pelo Partido Nacional, que está ali liderando a República. Então o que é que acontece? A partir do ano de 1925, nós temos como presidente na China o Chiang Kai-shek, que passa a perseguir os membros do Partido Comunista Chinês, ou seja, a galera ali do Mao Tse-tung, que perseguidos vão realizar, como houve aqui no Brasil, a coluna Prestes, realizar uma longa marcha, uma longa coluna, uma longa caminhada, percorrendo aí pelo imenso território chinês, 9.650 quilômetros. Uma marcha pelo território, pelo interior da China, que durou 3 anos, de 31 a 1934. Com essa marcha, 2 anos após a longa marcha pela China, percorrendo aqueles mais de 9.000 quilômetros, o Japão invade o leste, portanto a sua direita, né, do território chinês. Com isso, o partido que estava no poder, o Kuomintang, mais o partido de oposição do Mao Tse-tung, o Partido Comunista Chinês, se unem em vista de expulsar um inimigo comum de ambos, que eram os japoneses. Ou seja, assim como os japoneses tinham esse olho imperialista, esse olho dominador, esse olho de cobiça sobre a Indochina, também teve aqui sobre a China propriamente dita. Quando o partido de oposição, o Partido Comunista Chinês, liderado pelo Mao Tse-tung, junto com o partido que estava no poder, o Kuomintang, quando eles juntos conseguem expulsar os japoneses no ano de 45, que é o mesmo ano que termina a Segunda Guerra, ele internamente no território chinês, esses dois partidos, o PCC e o Kuomintang, voltam a se enfrentar. A vitória é do Partido Comunista Chinês, a vitória é de Mao Tse-tung, que em 49 proclama a República Popular da China. Até hoje, à frente do país China, sob o nome de República Socialista da China. E aí o antigo presidente ele vai se refugiar em uma ilha, onde lá ele vai implantar o seu governo capitalista, uma vez expulso da China. No poder, Mao Tse-tung expulsa todos os estrangeiros. A legenda dessa foto em que o Mao Tse-tung aparece nos dá uma informação assim muito curiosa, de que o comunismo na China se instalou de tal maneira que a conformidade, esse ideal comum, igualitário a todos, ele se propagou inclusive nas roupas, no modo de vestir, que o Mao Tse-tung mandou fazer roupas iguais para todo mundo vestir, não existia grife, não existia loja, produto importado, nada. Mudava-se somente as cores das roupas de acordo com a função. É a informação que a legenda ao lado da imagem nos dá. Então, no poder, Mao Tse-tung vai expulsar todos os estrangeiros, vai confiscar, o governo vai tomar as fábricas, aquilo que é próprio de um regime comunista. Vai tomar terras, distribuir terras, reforma agrária e acabar com aquilo que é considerado privilégio de classe, ricos e pobres. O socialismo ele tenta eliminar isso, que segundo ele é fruto da exploração capitalista, o enriquecimento de uns e o empobrecimento da maior parte da população. Em 57 ele lança o famoso Grande Salto em Frente, que era um programa de medidas econômicas para fazer a economia chinesa crescer e produzir alimentos para matar a fome, saciar a fome e as necessidades de todo o povo chinês. No entanto, devido a um certo atraso industrial, esses alimentos não chegavam a todos os recantos do território chinês, devido a ser um país muito extenso. Esse alimento que era produzido terminava apodrecendo nos armazéns e nos depósitos. Com isso, olha o que é que diz o próximo parágrafo. Mediante esse fracasso dos alimentos que apodrecem não chegam à população,
o Mao Tse Tung culpa os trabalhadores de estarem corrompidos ideologicamente pela ideia capitalista. Com esse pensamento, ele vai se voltar para as novas gerações, para a juventude. Segundo ele, era preciso formar uma sociedade igualitária a partir, concretizando uma nova geração, a partir dessa nova geração, convencendo elas do ideal socialista, do ideal comunista, do ideal igualitário, libertando essa nova geração dos vícios antigos. Para isso, ele vai lançar uma cartilha, o famoso chamado Livro Vermelho, em que ali ele apresenta a sua revolução cultural, tentando, a partir desse convencimento doutrinário e ideológico, fazer a cabeça dessa nova geração e apagar completamente os traços e o modo de se comportar da antiga ocupação imperialista e desses hábitos burgueses capitalistas que só pensam no consumo, na moda e no acúmulo e no enriquecimento. A partir do ano de 1966, em que Mao Tse-tung na China lança o seu projeto de revolução cultural, inicia-se a fase mais radical, mais dura do comunismo na China, onde os opositores serão perseguidos, denunciados, delatados, presos e também algumas mortes. E aqui vem explicando um pouquinho abaixo da imagem o conteúdo dessa cartilha do Livro Vermelho que todo cidadão chinês deveria ler e seguir, onde tinha ali o pensamento e os ideais comunistas a serem vividos pela população chinesa. Quando Mao Tse-tung morre em 1976, a China vai passar por um processo de reabertura no seu modo de governo. Ainda hoje, como dissemos, é um partido socialista, mas com algumas medidas de mercado, com algumas medidas liberais, com a introdução de algumas medidas capitalistas, embora sob o controle do Partido Comunista ainda nos dias atuais, de modo que atualmente a China é o segundo país mais rico do mundo, a segunda potência econômica do mundo. Dito isto, para casa vocês responderão à página 26 do livro de atividades. Procure tirar a foto na vertical, pegando toda a página e manda lá pelo Classroom, a página 26 do livro de atividades. Um abençoado restante de semana, não deixe de passar de amanhã a 8 o nosso passeio motorizado, né? Mas se você mora a pé lá pelas regiões do bairro da Brasília, pode ir a pé mesmo, não precisa obrigatoriamente ser um drive de carro. Você pode fazer caminhando mesmo. Estaremos lá para a entrega do livro 4 e amenizar um pouquinho a saudade. Bye.